Questão CFP, módulo 1, questão número 2. Considere os seguintes aspectos: expectativa para o mercado de capitais, circunstâncias específicas, impostos, regulamentação, liquidez e horizonte de tempo. Das opções acima, quais são consideradas as restrições do investidor a serem identificadas no IPS, que é a Política de Investimentos? Então, ele quer saber aqui quais dessas opções que estão listadas aqui, elas entram como uma restrição, tá? Na hora que você desenvolve o IPS, o Investment Policy Statement, tá? E nós temos as opções aqui com, 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 com as opções listadas aqui para a gente identificar qual está certa e qual está errada, tá? Então vamos lá, o que que a gente precisa entender aqui? Vamos primeiro localizar em que momento acontece o IPS. Quando o investidor ele tem ali o contato com o planejador financeiro, acontecem algumas etapas e é importante que você entenda em que momento que é feito o desenvolvimento da política de investimentos do investidor. Tá? Então, essas etapas elas começam com a primeira delas é o momento em que é definido como que é feito o relacionamento do planejador financeiro com esse investidor. Então, é uma definição do escopo de como é que é feito o trabalho, tá? Qual que é a função do planejador financeiro em trabalhar junto ali com aquele investidor. Tá? A etapa número 2 é a etapa que a gente chama de coleta. É a etapa que o planejador financeiro vai coletar todas as informações que ele julga ser necessária para que ele possa desenvolver um planejamento financeiro. Tá? Então, ele vai entender ali a situação familiar daquele investidor, ele vai ter que entender um pouco das questões tributárias em que ele está envolvido, de questões legais, de vários aspectos. Feita essa coleta, o planejador financeiro ele vai para a terceira etapa, que é a etapa de análise, em que ele vai literalmente, né, analisar todas as informações que foram obtidas ali daquele investidor, e depois ele vai para uma etapa de síntese, em que ele coloca todas essas informações analisadas de uma forma coerente e monta ali, ele vai começar a montar ali a recomendação dele, tá? Então ele coletou, ele analisou, então agora ele consegue colocar as pecinhas em ordem de forma a ficar de acordo com as informações que foram levantadas na etapa 2 e 3. Depois ele vai para uma etapa de implementação, né? Então ele implementa essa orientação que foi dada ao investidor na etapa anterior e depois ele vai monitorar essa implementação, ou seja, essa orientação que essa solução, vamos dizer assim, né, que foi na verdade o trabalho que ele vai oferecer para o investidor. Na etapa de síntese é o momento em que é feito o IPS, ou seja, ele desenvolve a política de investimentos nessa etapa aqui, na síntese, porque ele já coletou as informações do investidor, ele já analisou as variáveis que podem ter de impacto na hora de desenvolver como é que vai ser feita a política de investimento. Então é aqui na síntese que vai entrar o IPS. Tá? O que ele vai levar em consideração na hora de definir o IPS, tá? Então vamos colocar aqui do lado os dados que ele vai ter que considerar. Então, o primeiro deles, o fator tempo, ou seja, os investimentos, eles às vezes, quando você faz uma alocação, ele tem um período, você não consegue ter acesso aquele capital fica travado, né? Então, por isso que ele vai ter que fazer uma coleta e uma análise, né, do que está sendo trabalhado ali, para ele entender se ele pode travar o recurso daquele investidor por um prazo longo ou como é que vai ser feita essa questão. Tá? Depois ele tem questões tributárias, que a gente vai colocar aqui como os impostos, tá? Que ele vai ter que levar em consideração. Às vezes o investidor tem uma preferência, às vezes o investidor precisa de uma isenção, às vezes aquele investidor vai ter algum tipo de uma vantagem tributária, dada como é feita a alocação no mercado financeiro. Ele tem que levar em consideração questões de liquidez. Então, por exemplo, aquele investidor às vezes é um investidor mais jovem, e aí ele tem uma vida um pouco mais volátil,
ou ele já é um investidor que está naquela metade do caminho em que ele pode se comprometer, ele está fazendo um acúmulo de recursos, então ele pode se comprometer por longo prazo, ou ele já está mais próximo de uma aposentadoria, já está com seus 60, 65 anos, como é que eu vou colocar um ativo que dura 20 anos na carteira desse cara, né? Fica mais complicado. Ele vai levar em consideração também questões legais, em que esse investidor pode estar alocado. Então, por exemplo, aí aqui falando brevemente para também não me alongar muito, alguns investidores são pessoas públicas, enfim, né, são questões que podem interferir na hora de fazer uma alocação no mercado financeiro. E depois você tem eventos únicos, tá? Que são eventos específicos para cada investidor. Tá? Então, esses são os fatores que vão ser levados em consideração no que diz respeito a questões que têm relação com as restrições. Então, como é que a gente pode resolver essa questão? Vamos lá, vamos começar de baixo para cima. Então, horizonte de tempo, ela pode ser um fator que gera uma restrição? Pode. A opção número um aqui diz respeito a isso, né? Isso poderia ter até alguma relação com a questão de liquidez, ou seja, eu gostaria de manter o meu capital mais líquido porque eu estou aposentado, faz todo sentido, né? Mas aqui você tem a relação de liquidez direta já atrelado ao ponto número 3 aqui, tá? Depois você tem questões de regulamentação. Regulamentação, a gente está falando dos aspectos legais. Questões de impostos está correta, porque a gente está falando justamente das questões tributárias que vão incidir ali para aquele investidor. Nós temos circunstâncias específicas, são os eventos únicos que aparecem aqui, e depois a gente tem as expectativas com relação ao mercado de capitais. Agora, aqui é onde a gente vai se descolar um pouquinho, porque as expectativas com relação ao mercado de capital, você pode até se confundir, né? Pode gerar uma restrição de alocação em risco por conta das expectativas serem ruins, mas não tem nada a ver com isso. Tá? O IPS não tem relação com isso. A política de investimento não tem relação com isso. Isso aqui é uma questão meramente analítica. Tá? É uma questão de análise de investimentos. Tá? Então, vamos partir aqui para tentar responder essa pergunta. Então, das opções acima, quais são consideradas as restrições do investidor a serem identificadas no IPS, Política de Investimento? A opção número A, brincadeira, opção A. 1, 2, 3 e 4. Cara, a 1 a gente já sabe que está errada, então aqui eu posso cortar fora. Aqui também tem a opção 1. Aqui na C, a gente está faltando a opção 2. A opção 2 são as circunstâncias específicas, tem a ver com os eventos únicos, então ela está correta. Então a C ela está errada aqui, está faltando a opção 2. E aí, portanto, o que nos resta aqui é a opção B, 2, 3, 4, 5 e 6. Todas essas daqui estão corretas. Fechou? Vamos ver? Tá lá.